O Libertador, capítulo 65. O templo novamente purificado. No começo do seu ministério, Cristo havia expulsado do templo aqueles que o manchavam com seus negócios profanos. Seu porte severo e semelhante ao de Deus impusera terror aos ardilosos comerciantes. Ao término de sua missão, novamente ele foi ao templo e o encontrou profanado como da outra vez, com os gritos dos animais, o estridente tilintar das moedas e o barulho das ferozes discussões. As próprias autoridades do templo compravam e vendiam. Esta gente estava de tal maneira controlada pela ganância que, diante de Deus, não eram melhores que ladrões ordinários. Em toda a Páscoa, a festa dos tabernáculos, milhares de animais eram mortos. Seu sangue era recolhido pelos sacerdotes e derramado sobre o altar. Os judeus quase perderam de vista o fato de que era o pecado que tornava necessário todo esse derramamento de sangue. Não reconheciam que isso prefigurava o sangue do querido Filho de Deus, que seria derramado pela vida do mundo. Jesus viu como os judeus tinham feito dessas grandes reuniões um palco de derramamento de sangue e crueldade. Eles haviam multiplicado o sacrifício de animais como se Deus pudesse ser honrado por um culto que não brotava do coração. Os sacerdotes e líderes religiosos tinham feito dos símbolos que apontavam para o Cordeiro de Deus uma maneira de ganhar dinheiro. Em grande medida, isso destruíra a santidade do serviço sacrificial. Jesus sabia que o sangue, que em breve seria derramado pelos pecados do mundo, não seria mais apreciado pelos sacerdotes e anciãos do que o sangue daqueles animais. Por meio dos profetas, Cristo tinha falado contra essas práticas. Em visão profética, Isaías viu a apostasia dos judeus e disse para eles: "Para que me oferecem tantos sacrifícios?" Pergunta o Senhor. "Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista." Isaías capítulo 1, os versos 11 e 16. Aquele mesmo que havia dado essas profecias agora repetia a advertência pela última vez. Em cumprimento da profecia, o povo proclamara: Jesus, Rei de Israel. Ele tinha recebido a homenagem do povo e aceitado a posição de rei. Agora devia agir como tal. Sabia que seus esforços para reformar um sacerdócio corrupto seriam inúteis. Mesmo assim, devia dar ao povo descrente as evidências de sua divina missão. Novamente, o olhar perspicaz de Jesus percorreu o pátio profanado do templo. Todos os olhos se voltaram para ele. A divindade resplandecia através da humanidade, enchendo Cristo de uma dignidade e glória que ele nunca havia manifestado antes. Os que estavam mais perto dele se afastaram tanto quanto a multidão permitia. Não fosse a presença de poucos dos seus discípulos, o Salvador teria ficado só. O profundo silêncio parecia intolerável. Cristo falou com tal poder que as pessoas tremeram como se estivessem enfrentando uma tempestade. Está escrito: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões." Sua voz ressoou no templo como o som de uma trombeta. "Tirem estas coisas daqui." Mateus 21, verso 13 e João 2, verso 16. 3 anos antes, os líderes do templo tinham passado vergonha ao terem que fugir diante da ordem dada por Jesus. Eles achavam impossível que a mesma rendição indigna se repetisse. No entanto, agora eles estavam ainda mais apavorados do que antes e mais apressados para obedecer às suas ordens. Sacerdotes e negociantes fugiram, conduzindo os rebanhos diante deles. Durante a fuga, eles se encontraram com uma multidão que vinha com seus doentes, indagando sobre o grande médico. O relato dado pelo grupo em fuga fez com que alguns voltassem atrás, mas a maioria foi em frente, ansiosa para chegar onde estava o Salvador. Novamente, os doentes e moribundos
enchiam os pátios do templo, e mais uma vez Jesus lhes deu auxílio. Depois de algum tempo, os sacerdotes e líderes voltaram cautelosamente para o templo. Eles esperavam que Jesus tomasse o trono de Davi. Ao entrarem no templo, eles se detiveram de súbito e olharam espantados. Viram os doentes curados, os cegos com a visão recuperada e os surdos escutando, e os aleijados pulando de alegria. As crianças eram as primeiras a mostrar sua alegria. Jesus havia curado suas enfermidades e as envolvia em seus braços. Então, com voz alta, as crianças entoavam louvores a Cristo, repetindo os cânticos da véspera e agitando em triunfo os ramos de palmeira diante do Salvador. O som daquelas vozes livres e alegres era uma ofensa para os líderes do templo. Eles disseram para o povo que a casa de Deus estava sendo profanada pelos pés das crianças e pelos seus gritos de alegria. Os líderes apelaram para Cristo. Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus. Sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Mateus 21, verso 16. A profecia tinha predito que Jesus seria proclamado rei, e Deus inspirou as crianças a serem suas testemunhas. Se as vozes das crianças fossem silenciadas, os próprios pilares do templo teriam se manifestado em alta voz, louvando o Salvador. Os fariseus ficaram extremamente confusos. Nunca antes Jesus tinha assumido tamanha autoridade real. Ele realizara coisas maravilhosas, mas nunca antes com aquela maneira solene e impressionante. Embora irados e frustrados, os sacerdotes e líderes do templo não conseguiram realizar mais nada naquele dia. Na manhã seguinte, o Sinédrio outra vez ponderou sobre o que fazer com Jesus. Por 3 anos, os líderes tiveram provas de que ele era o Messias. Agora, decidiram não exigir mais que ele desse sinais de sua autoridade, mas sim levá-lo a fazer alguma declaração ou admitir alguma coisa pela qual pudessem condená-lo. No templo, eles continuaram a questioná-lo. Com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Lucas 20, verso 2. Jesus os confrontou com uma pergunta aparentemente relacionada a outro assunto, fazendo com que sua resposta dependesse da resposta que eles dessem à sua pergunta. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Os sacerdotes perceberam estar num dilema do qual nenhum argumento capcioso lhes daria escape. Se dissessem que o batismo de João era do céu, Cristo diria: por que então vocês não creram nele? João tinha dado testemunho de Cristo. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Se os sacerdotes crescem no testemunho de João, como podiam negar que Jesus era o Messias? Se declarassem em que verdadeiramente acreditavam que o ministério de João era meramente humano, trariam sobre si uma tempestade de ressentimento, pois o povo acreditava que João era profeta. Os espectadores sabiam que os sacerdotes tinham professado crer em João e esperavam que eles reconhecessem que o Batista havia sido enviado por Deus. Depois de confabularem em segredo, os sacerdotes decidiram não se comprometer. Fingindo ignorância, disseram: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Lucas 20, verso 8. Os sacerdotes e líderes do templo se calam. Desconcertados e desapontados, os escribas, sacerdotes e líderes do templo ficaram cabisbaixos, sem ousar fazer mais perguntas para Cristo. O povo estava ao redor e se divertia ao ver aqueles homens orgulhosos e autossuficientes sendo derrotados. Todas essas palavras e atos de Cristo eram importantes. Depois de sua crucifixão e ascensão, eles teriam uma influência cada vez maior. Muitos dos que, finalmente, viriam a se tornar seus discípulos tinham sido pela primeira vez atraídos por suas palavras naquele dia
cheio de acontecimentos. O contraste entre Jesus e o sumo sacerdote, quando ambos falavam, era óbvio. O orgulhoso dignitário do templo estava trajado de ricas e caras vestimentas. Tinha na cabeça um cintilante diadema. Seu porte era majestoso e seus cabelos estavam prateados pela idade. Perante essa imponente personagem estava a majestade do céu, sem qualquer adorno ou ostentação. Em suas roupas havia manchas da viagem. Seu rosto estava pálido e expressava uma paciente tristeza. Mas ali se notavam dignidade e benevolência. Muitos dos que testemunharam as palavras e atos de Jesus no templo, dali em diante, o entronizaram no coração, como o profeta de Deus. No entanto, à medida que o sentimento popular ia ficando a favor dele, o ódio dos sacerdotes por Jesus aumentava. Não era intenção de Cristo humilhar seus adversários. Ele tinha uma lição importante para ensinar. A reconhecida ignorância dos seus inimigos quanto ao batismo de João lhe deu a oportunidade de falar, apresentando a verdadeira posição deles e acrescentando outra advertência às várias que já havia dado. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Mateus 21, dos versos 28 a 30. Essa pergunta repentina tirou seus ouvintes da costumeira posição defensiva. Eles imediatamente responderam: O primeiro. Olhando fixamente para eles, Jesus replicou, em tom severo e solene: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isto, vocês não se arrependeram nem creram nele. Versos 31 e 32. Os sacerdotes e líderes religiosos não tiveram alternativa senão a de dar a resposta correta à pergunta de Cristo que, dessa forma, obteve a opinião deles favorável ao primeiro filho, que representava os cobradores de impostos. Quando João veio pregando arrependimento e batismo, os cobradores de impostos receberam sua mensagem e foram batizados. O segundo filho representava os líderes da nação judaica que não reconheciam João como o enviado de Deus. Eles rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Lucas 7, verso 30. Como o segundo filho, os sacerdotes e líderes religiosos professavam obediência, mas agiam em sentido contrário. Os sacerdotes e líderes religiosos ficaram em silêncio. Cristo continuou: Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos, em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Mateus 21, dos versos 33 a 40. Os sacerdotes e líderes religiosos disseram: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha
a outros lavradores, que lhes deem sua parte no tempo da colheita. Verso 41. Os que falaram se deram conta de que haviam pronunciado sua própria condenação. Assim como os lavradores deviam devolver ao dono das terras a devida porção de frutos da vinha, também o povo de Deus devia honrá-lo, mediante uma vida que refletisse os sagrados privilégios deles. Mas, assim como os lavradores tinham matado os servos enviados pelo proprietário em busca dos frutos, também os judeus tinham matado os profetas enviados por Deus para chamá-los ao arrependimento. Até aquele ponto, ninguém podia questionar a aplicação da parábola, que ficou muito evidente no que ocorreu depois. No filho amado, finalmente, enviado pelo proprietário aos seus servos desobedientes, a quem estes agarraram e mataram, os sacerdotes viram uma figura diferente de Jesus e da sua morte iminente. O castigo aplicado sobre os lavradores ingratos retratava o destino dos que matariam a Cristo. A estranha pedra que prefigurava a Cristo. Olhando para eles com piedade, o Salvador continuou: Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre a quem ela cair será reduzido a pó. Versos 42 a 44. Os judeus tinham repetido com frequência essa profecia nas sinagogas, aplicando-a à vinda do Messias. Cristo era a pedra angular do sistema judaico e de todo o plano de salvação. Os construtores judeus agora estavam rejeitando essa pedra fundamental. Por todos os meios que estavam ao seu alcance, o Salvador tentou deixar clara a natureza do ato que estavam para praticar. Suas advertências selariam a sorte deles se não os levassem ao arrependimento. Ele tencionava mostrar-lhe a justiça de Deus ao privá-los de seus privilégios nacionais, os quais terminariam não somente com a destruição do templo e da cidade, mas na dispersão da nação entre os gentios. Os ouvintes reconheceram a admoestação. Apesar da sentença que eles mesmos tinham pronunciado, os sacerdotes e líderes estavam prontos para completar o quadro dizendo: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo. E procuravam um meio de prendê-lo. Mas tinham medo das multidões. Verso 46. Pois o sentimento do público era favorável a Cristo. Ao citar a profecia da pedra rejeitada, Cristo se referia a um incidente real ligado à construção do primeiro templo. Esse incidente continha uma lição especial no primeiro advento de Cristo, mas também tem uma lição para nós. Quando o templo de Salomão foi construído, as enormes pedras eram totalmente preparadas ainda na pedreira. Depois de transportadas para o local da construção, os trabalhadores somente tinham que colocá-las em sua posição. Uma pedra de tamanho incomum e formato peculiar tinha sido trazida para compor o alicerce, mas os trabalhadores não conseguiram encontrar um lugar para ela, e isso os deixou aborrecidos, pois a pedra agora estava no caminho deles. Por longo tempo, ela ficou ali como a pedra rejeitada. Quando os construtores chegaram para instalar a pedra angular, por bastante tempo eles procuraram uma que tivesse tamanho e resistência suficiente e também a forma adequada para suportar o grande peso que estaria sobre ela. Se fizessem uma má escolha, colocariam a segurança do edifício inteiro em perigo. Eles tentaram várias pedras, mas sob a pressão de pesos extraordinários, elas foram despedaçadas. Finalmente alguém chamou a atenção para a pedra que, por muito tempo, fora rejeitada. Ela ficara exposta ao sol e às intempéries, sem que mostrasse uma simples rachadura. Havia passado por todas as provas, menos uma, a prova da pressão mais intensa. Eles a puseram à prova.
A pedra, aprovada no teste, foi aceita. Quando a levaram para o lugar designado a ela, foi verificado que ela se encaixava perfeitamente. Essa pedra era o símbolo de Cristo. Isaías diz: para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Isaías 8, versos 14 e 15. A principal pedra angular do templo de Salomão simbolizava as aflições e provas que Jesus teria que suportar. Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Isaías 28, verso 16. Deus escolheu a pedra fundamental e a chamou de alicerce seguro. O mundo inteiro pôde depositar seus fardos e aflições sobre ela. Podem construir sobre ela em perfeita segurança. Ele nunca desaponta os que nele confiam. Passou por todas as provas e levou os fardos que cada pecador arrependido colocou sobre ele. Todos os que depositam a confiança nele descansam em perfeita segurança. Cristo é tanto o alicerce seguro como uma pedra de tropeço. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. 1 Pedro 2, versos 7 e 8. Como ser edificado sendo despedaçado? Aos que creem, Cristo é o alicerce seguro. Eles caem sobre a rocha e são despedaçados. Cair sobre a rocha e ser despedaçado é renunciar à nossa justiça própria, ir a Cristo com a humildade de uma criança, nos arrepender de nossos pecados e crer em seu amor perdoador. Portanto, também é pela fé e obediência que edificamos sobre Cristo, o nosso alicerce. Tanto judeus como gentios podem construir sobre essa pedra viva. Ela é suficientemente ampla para todos os batentes, fortes para aguentar o peso e o fardo do mundo inteiro. Estando ligados em Cristo, todos os que edificam sobre esse alicerce se tornam pedras vivas. 1 Pedro 2, verso 5. Aos que tropeçam porque desobedecem à mensagem, Cristo é uma rocha que ofende, como a pedra rejeitada. Cristo passou por negligência e abuso. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isaías 53, verso 3. No entanto, mediante a ressurreição dos mortos, ele seria declarado Filho de Deus com poder. Romanos 1, verso 4. Em sua segunda vinda, seria revelado como Senhor do céu e da terra. Aos olhos de todo o universo, a pedra rejeitada se tornaria a principal pedra de esquina. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. O povo que rejeitou a Cristo logo veria sua cidade e nação destruídas, e sua glória espalhada como pó ao vento. E o que destruiu os judeus? Foi a rocha que seria sua segurança, caso tivessem construído sobre ela. A bondade de Deus foi desprezada e sua misericórdia desconsiderada. O povo se colocou em oposição a Deus, e tudo o que teria servido para sua salvação se voltou para sua destruição. Na crucifixão de Cristo pelos judeus, estava envolvida a destruição de Jerusalém. O sangue derramado no Calvário foi o peso que o fez afundar na ruína. Assim será no grande dia final, quando o juízo cair sobre todos que rejeitarem a graça de Deus. Cristo, sua rocha da ofensa, aparecerá, então, como uma montanha vingadora. A glória do seu rosto, que é vida para o justo, será fogo consumidor para o ímpio. Por ter rejeitado o amor e desprezado a graça, o pecador será destruído. O templo profanado e os construtores desdenhosos
encontram seu paralelo na experiência de todo pecador. A menos que este se arrependa, sofrerá a condenação prefigurada por aqueles